Olá para você que me acompanha a partir de agora. No vídeo de hoje falaremos sobre a intervenção do Estado na propriedade privada. Tema polêmico e que gera muitas dúvidas e que hoje nós vamos trazer para você. O conceito desse tema. A intervenção do Estado na propriedade é uma das modalidades mais importantes aí no direito para dar andamento a este propósito, tá? De intervir naquilo que não pertence ao Estado. Então é necessário que o poder público intervenha, tá? Toda vez para conciliar aquilo que é de interesse particular em prol daquilo que é considerado interesse coletivo, garantindo condições de segurança e de sobrevivência e criando restrições por intermédio das diversas modalidades que são previstas no direito. Nós veremos mais à frente que são várias as modalidades de intervenção do Estado na propriedade, cada uma com a sua característica, e que elas, de modo geral, impõem limitações, restrições ao particular em nome de um interesse público. Tá? E nós vamos discutir como isso ocorre. Vamos lá. Então, tem várias classificações aí que a doutrina vai trazer, e a gente vai falar de algumas delas, começando pela intervenção indireta, tá? Que é uma das formas de intervenção ilícita na propriedade, usada pelo Estado, mas que viola um ordenamento jurídico. Por exemplo, invadir uma propriedade privada sem o devido processo legal. É uma forma de intervenção indireta e ilegal. Tá? E que, claro, vai ser rechaçada tão logo esse particular procure seus direitos. As chamadas intervenções supressivas de domínio ocorrem quando o Estado intervém transformando esse bem privado em público, mudando sua titularidade, transferindo a sua propriedade, por exemplo, quando há uma desapropriação, onde se desaparece aí o penhor, a anticrese, a locação, ou ocorre o confisco, por exemplo, quando essa exercia naquela propriedade uma atividade ilegal, por exemplo, com plantio de drogas, tá? Previsões aí do artigo 243 da Constituição Federal de 88. Falando das intervenções não supressivas de domínio, o Estado intervém aí na propriedade para alinhar as práticas dos particulares com o interesse coletivo. Então, os bens continuam pertencentes ao particular, mas a sua utilização é transformada e ditada pelo poder público. Ou seja, de forma coletiva e simultânea, todos serão afetados por esse ato da administração. Um exemplo disso é o rodízio de veículos e a fiscalização, por exemplo, de um veículo sobre a emissão de seus poluentes. Ou seja, a administração deixa com o particular a propriedade, mas toma dele alguns atos de proprietário para que todos os beneficiários sejam uma coletividade e aquele ato individual, aquela prática, aquele bem individualmente não cause um prejuízo coletivamente. Há também a chamada intervenção restritiva, que é quando o ente limita o exercício da propriedade, o restringe, mas não o toma e o bem continua na mão do particular. Por exemplo, no tombamento, tá? Toma-se do indivíduo a possibilidade de alterar a fachada de um imóvel, alterar toda a disposição daquele imóvel em nome da preservação do patrimônio histórico e cultural, por exemplo. Bom, agora nós começamos a falar propriamente dito das modalidades de intervenção do Estado na propriedade privada. Então, a primeira delas aí é a desapropriação, muito comum. O Carvalho Filho a conceitua como um procedimento do direito público, pelo qual o poder público transfere para si a propriedade de terceiro, tendo em vista a utilidade pública ou interesse social nessa propriedade, tá? Forma supressiva, porque retira-se aí o caráter absoluto, exclusivo e perpétuo da propriedade, e a forma mais severa das intervenções, porque o poder público toma para si um bem que é do particular. Tá? É um procedimento, portanto, de necessidade ou de utilidade pública, visando o interesse social, e indeniza-se, por meio de pagamento, um valor ao particular que perde a sua propriedade, conforme prevê aí o artigo 5º, inciso 24. Esse é um tema que gera muita discussão sobre os valores que são pagos, se são razoáveis, porque muitas vezes se paga o valor venal do imóvel e não o valor de mercado, e também como poderia se opor aí o indivíduo a essa manifestação do Estado, se haveria modos. Nós temos alguns exemplos aí ao redor do mundo, até de lugares onde autoestradas contornam casas, né? Tem casos famosos aí na Ásia, enfim. Mas entende-se que o interesse da coletividade
ele se sobrepõe ao interesse do particular. Então, o indivíduo seria obrigado realmente a desocupar o imóvel, cedê-lo à administração pública e, se ele não concordar com o valor que foi pago de indenização, pleitear judicialmente o quanto desse valor, mas ele não poderia se opor, então, a esse progresso. Claramente, ele pode apresentar um processo judicial se opondo, apresentar outros caminhos ou meios até mais econômicos para a administração, e isso, claro, é âmbito de muitas discussões judiciais em várias circunstâncias, como o tema já pode aí indicar, porque nem sempre a desapropriação ou aquela obra precisa acontecer da forma como a administração coloca, então é um tema de amplo debate, de muita discussão, tá? De ampla discussão, porque envolve aí interesse de particular em conflito com o interesse da coletividade. É um tema que não se esgota aqui, dá para fazer um vídeo só disso. Mas a desapropriação, portanto, é a retirada aí da propriedade particular e transferindo ela para o Estado mediante um pagamento de indenização. Outra forma de intervenção é o tombamento, tá? É uma modalidade aí de intervenção que visa proteger o patrimônio histórico, cultural e arqueológico, também artístico, turístico e paisagístico brasileiro, tá? Então, tenta-se aí preservar a memória, tenta-se preservar o valor artístico, cultural. Então, cria-se essa modalidade para proteger esses bens que se relacionam de alguma forma com a identidade e as formas de expressão da população, tá? E deu-se a ele o nome de tombamento, tá? Segundo aí o Decreto-Lei 2537, daí no seu artigo 1º, parágrafo 2º, estão sujeitos ao tombamento os monumentos naturais, bem como sítios e paisagens que importem conservar, proteger, pela feição notável que tenham sido dotados, pela natureza ou agenciados pela indústria humana. Então, tudo aquilo que tenha valor social, que tenha valor de expressão de uma população, pode vir a sofrer o processo de tombamento. Então, a gente não tem um tombamento de uma única maneira, ele pode acontecer de várias formas, por exemplo, ao tombamento de um imóvel inteiro, ao tombamento só de uma fachada, ao tombamento de um sítio arqueológico ou de um parque natural. Então, são várias maneiras que isso se expressa, todas elas no sentido de preservar, cada qual ao seu modo, os bens de propriedade aí do povo, que se relacionam, que se comunicam como voz do povo. Outra modalidade que nós temos aí de intervenção na propriedade privada é a chamada servidão administrativa, tá? Que é considerada aí uma das primeiras formas de restrição na propriedade. É um tema que tem sua fonte lá do direito civil e nada mais é que um ônus imposto sobre um determinado bem por outro, tá? Por exemplo, um direito de passagem por meio de uma servidão de passagem, uma escada que atravessa um imóvel para o outro para garantir o acesso, uma servidão de trânsito, ou seja, a permissão de que passe uma determinada estrada, por exemplo, no meio de uma propriedade. E no direito administrativo isso é um ônus, tá? Que o particular acaba tendo de suportar em razão do interesse social e naturalmente vai ser indenizado por isso. Por exemplo, imagine que o indivíduo tenha uma fazenda e haja a necessidade de passar redes de transmissão de energia elétrica. Então, haverá uma faixa dentro de sua propriedade que vai ter que comportar e receber aquelas antenas, aquelas linhas de transmissão, e ficará inutilizada pelo particular, mas ele será devidamente indenizado por este fato, tá? Então tem alguns elementos aí que são definidores da servidão administrativa, que é o direito real de gozo, que é em regra um direito que deve ser registrado em cartório, embora o STF tenha pela súmula 415 relativizado esse entendimento, que não há necessidade de registro, então somente a instituição aí por parte da administração pública. Por outro lado, tem também a definição do que é a coisa serviente, que é a regra que se aplica sobre o bem real, embora a doutrina minoritária vai entender aí que recai sobre o bem móvel ou pessoa, tá? Como a possibilidade da administração exigir que os taxistas coloquem no fundo traseiro do seu veículo a orientação de usar o cinto, por exemplo. E a coisa dominante, a administração é quem impõe o ônus da propriedade privada para o atendimento da coletividade, por exemplo, a passagem de rede elétrica. Outra modalidade que podemos destacar
é a chamada ocupação temporária, tá? O Estado está sempre realizando obras e serviços aí para atender as demandas coletivas. E não raro surge a necessidade de se utilizarem durante sua tarefa da ocupação de determinados terrenos, por exemplo, as margens de estradas, de maneira temporária, para que as obras sejam realizadas. Nesse caso, tá, esse uso é temporário, pode ser até de imóveis, e ele pode ser oneroso ou não, dependendo do interesse público envolvido, tá? Então, não raro, ele ocorre de maneira remunerada, o particular concede um imóvel, concede parte de sua propriedade para instalação de máquinas, barracões, entre outras coisas, recebe por isso, mas também pode ser gratuito em determinadas circunstâncias legais, que nós não vamos aprofundar, porque o objetivo não é este aqui, é só falar de uma forma geral sobre todos. A chamada limitação administrativa, por sua vez, visa impor aí aos particulares, de forma genérica, obrigações do tipo fazer ou não fazer para conciliar os múltiplos interesses dos indivíduos ao coletivo e não gera direito à indenização. Tá? Todavia, é possível que a pessoa proprietária do bem ou executante da atividade possa reclamar na justiça sua indenização, conforme assevera aí o Andrade, pela imposição de limitação administrativa, desde que o grau dessa constrição seja tanto que assemelhe a uma desapropriação indireta. Exemplo disso aí é a instituição de um parque florestal, por exemplo, em terras particulares, onde se proíbe o corte, o plantio e a construção. Nesses casos, o indivíduo poderia pleitear aí uma indenização em razão de ter ficado impedido de usar daquele trecho, daquela faixa de sua propriedade. Outra modalidade, então, já caminhando para o final, é a requisição. A requisição é uma forma de intervenção administrativa onde não há a perda da propriedade, mas ela é tomada a posse de maneira urgente com uma indenização posterior. Tá? Diferente aí da servidão, a requisição é autoexecutável, ou seja, ela pode haver uma indenização se houver prejuízo. Outra característica é a transitoriedade, ela é temporária, tá? Enquanto a servidão é perpétua. E ela pode recair sobre bens imóveis, móveis e até pessoas, tá? A requisição, portanto, ela corresponde aí a uma situação de emergência, de perigo iminente, e a requisição, por exemplo, de um carro particular para uma perseguição policial, ocupação temporária durante um período, por exemplo, sem emergência, igual a requisição, mas como apoio de obras e serviços públicos. E referente a esse assunto, o Carvalho Filho diz que a indenização pelo uso desses bens e serviços é condicionada, tá? E ele orienta ainda que o proprietário só tem direito à indenização se o Estado lhe causar danos, não havendo danos se não tiver indenização. Então, ou seja, imagine que o meu veículo seja tomado, requisitado por uma autoridade policial para realizar um trabalho de perseguição, certo? A perseguição acontece, o indivíduo é preso e não há qualquer dano ao meu veículo, tá? Eu serei indenizado tão somente não pelo dano, mas pelos gastos de combustível, por exemplo. Isso haveria uma indenização, de nada mais. Bom, o tema era este, eu espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha, não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar esse conteúdo. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor se inscreva. Eu deixo alguns links aí, fontes para você saber mais e até o próximo vídeo.